Michele. E eu sou o Zizo. E você está ouvindo o Mentes Divergentes, um podcast para mostrar que para ter uma mente divergente, você não precisa ser necessariamente neurodivergente. Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Mentes Divergentes. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre nós. E aí, Zizo, conta pra gente um pouco da sua história. Michele, eu, na verdade, sempre tive aquela sensação de ser um pouco diferente, mas era uma coisa muito difusa. Eu sempre fui uma pessoa, como é que eu posso dizer assim, muito de bem com a vida, por um certo ponto. Então, ao mesmo tempo que eu me sentia ou agia de uma maneira não usual, eu não via isso como uma coisa errada ou uma coisa estranha. Era só quem eu era meu jeito. Então, eu era muito estabanado. Meu pai sempre falava, você é muito estabanado, esse menino cheira a céu, sai a passeio. Que era um personagem antigo, tipo, distraído. Então, tudo eu distraía, tal. E então, nunca vi isso daí muito, assim, nunca foi muito... nunca atrapalhou minha vida. É nesse sentido que eu quero dizer. Tive uma irmã mais velha que sempre me protegeu muito, sempre traduziu muito o mundo para mim. Então, eu passei basicamente a minha vida sem muito perceber essa diferença. Tinha lá minhas peculiaridades, né? Principalmente dificuldade de relacionamento, mas também nunca liguei muito para isso, não. Fiz sempre terapia, análise, então sempre tive acompanhamento psicológico, sempre vi necessidade disso, até que mais recentemente, há uns 4, 5 anos atrás, eu já tinha tido essa hipótese diagnóstica muito antes, né? Mas não de uma forma direta com o meu analista, né? Ele mandou eu assistir o filme da Temple Grandin, mandou ler um negocinho para ver se de repente, né, acendia alguma luzinha. Mas bobão aqui passava reto, né? E beleza. Aí acabei terminando esse trabalho com ele. Depois de uns meses senti necessidade de voltar. Aí fui fazer a terapia com uma outra psicóloga e ela falava de... Como eu estou tentando lembrar o termo que ela usava, agora eu não estou lembrando, mas era alguma coisa do tipo limitações, características autísticas, era uma coisa assim bem sutil, mas eu também passava batido nisso. Sobrinho da minha esposa, quando ele nasceu, assim, lá pelos seus 2 anos e tal, eu percebia que ele tinha alguma coisa diferente, e eu falava. Até fui muito criticado por causa disso, né? Porque aí era eu que, você implica, você tá botando defeito, só os seus aí que são bons. Falei, tá bom, vai. Mas enfim, e aí lá pelas tantas realmente apresentou. E uma das minhas cunhadas, não a mãe do menino, não, porque ele é autista. Porque ele é autista, porque ele é autista. Eu falei, viu, bicho, como assim você já tá rotulando o moleque? Até então, eu sabia 0 sobre autismo. 0. Sabia autismo de ver filme, né? He-Man. Bem caricato. Bem caricato, daquele autismo nível 3 de suporte, olhe lá. E nem entendia direito o que era. Conhecia a palavra, vamos dizer assim. Mais nada. E aí eu fico muito louco da vida quando as pessoas jogam um negócio desse, rotulam, e eu falei, não, então eu vou pesquisar. Não aceito rotularem um moleque dessa maneira, porque não é porque eu via que ele tinha alguma coisa diferente que eu tinha ao contrário, era cuidado com o menino, né? Beleza. Aí eu comecei a ler, fui pesquisar uma coisa, fui pesquisar outra e falei, olha... Tô achando familiar. Tô me reconhecendo nesse negócio aqui, né? E aí eu falei, levei para minha terapia. Falei, olha, tô lendo, aconteceu isso, tarará, parará, contei essa história toda. Ela falou, então,
Aquela coisa. Tem uma notícia para você, né? Não falou desse jeito, né? Mas foi basicamente isso. Falou, então, eu já tinha percebido, já tinha te falado, parará. No caso, essa psicóloga, ela segue a abordagem psicanalítica do autismo, que é muito diferente da abordagem hoje em voga, né, da questão neurológica e papapá. Mas mesmo assim, ela ratificou, né, aquela minha impressão, o que foi muito importante, e aí eu danei a ler a respeito e acabei realmente vendo, falei, não, eu sou autista. Tenho certeza absoluta, né? Tem um testezinho de Harvard lá, né? E de múltipla escolha que você faz, depois dá uma pontuação, né? Quando eu fiz, já tinha dado uma pontuação bem assim dentro do espectro, né? Aí eu falei para minha esposa, falei, faz um favor para mim. Lê esse teste aqui e responde como se fosse eu respondendo, por tudo que você conhece de mim. Aí, porque eu falei, às vezes como eu já li muito sobre autismo, tô sugestionado, já tô respondendo, indo no lado do que... Aí quando ela respondeu, deu uma pontuação mais alta que a minha. Você estava sendo muito cuidadoso. Eu estava sendo bondoso comigo. Eu me via menos autista do que eu realmente sou. Não menos autista, eu estou falando de uma maneira... Sim. Porque não existe mais ou menos. Mas é nesse sentido de que nem eu me dava conta da complexidade ou da profundidade da condição. Até porque eu sou eu, né? Tô acostumado a viver comigo, né? Então não via... Não, eu falo assim, mas é verdade, né? A gente é acostumado com a gente, então as nossas peculiaridades não são estranhas. É estranho pro outro. Uhum. Para mim é quem eu sou, né? E aí, enfim, eu comecei a estudar. Para mim foi uma coisa, assim, libertadora. Eu sei que é uma coisa que todo autista, principalmente autista com diagnóstico tardio, fala. É libertador. Explica porque eu sou assim. É um alívio. E é verdade, não tem como. Não todo mundo relata a mesma situação, mas porque é verdade. Porque aí o mundo volta a fazer sentido. Além do que, para nós autistas, as coisas têm que fazer sentido. Tem que ter um encadeamento lógico, tem que ter o começo, meio e fim, né? Não dá para jogar, por isso coisa abstrata é difícil para gente, né? Então, ter uma explicação, ter uma coerência e falar, poxa, então meu funcionamento é esse, né? Foi um alívio muito grande. Aí passei a ler bastante, acompanhar algumas pessoas em Instagram, esse negócio, e aí eu entrei em contato com o ativismo, né? E, meu Deus do céu, é uma briga de foice, né? É impressionante isso. Gente, é uma selvageria na comunidade, é muito nós contra eles. Aliás, é uma coisa que a gente tá vivendo ultimamente, né? Uma realidade, acho que do Brasil, né? Bem seletivo, assim, né? Seccionar por... Mas enfim, de qualquer maneira, na medida em que eu fui lendo, estudando, enfim, eu senti a necessidade de buscar um laudo. Porque eu já estava satisfeito com esse diagnóstico da terapia, de tudo que eu tinha lido, mas eu falei, não, eu acho importante em termos de afirmação mesmo, né? E aí eu fui procurar um psiquiatra, né, especializado, e tirei meu laudo já faz, acho que 2 anos. Uhum. Então hoje eu sou um autista laudado, como o pessoal costuma dizer, né? Estou certificado como autista, né? E desde então eu passei, né? Criei lá a minha conta lá no Instagram só para autismo, né? O lado B do autismo. Tem quanto tempo o lado B do autismo? Não sei. Não sei responder, mas é pouco. Acho que o quê? Não faz 1 ano. Tá. Aliás, de uma conversa nossa, que um dia a gente tava lá na porta da escola das crianças, eu falei, se um dia eu tivesse um canal, eu ia chamar Lado B, porque eu só ia contar as podreiras do autismo, né? Aí eu falei, não é que... Faz sentido, a gente fala pra gente mesmo, né? Aí eu embalei de criar a conta, faço meus vidinhos lá, quase não tenho seguidor, mas não faço, acho que é mais uma reflexão do que propriamente. Eu sempre, inclusive esse podcast, assim, a ideia é sempre informar, né? A minha grande preocupação a partir do momento que eu recebi meu diagnóstico é de aliviar o caminho dos outros, entendeu?
A gente sabe que autismo infantil é uma coisa muito em voga, difundida hoje em dia, e os adultos são esquecidos, né? Ou não são detectados, né? Ou não são tratados da forma como merecem, né? O olhar para isso, a atenção para isso. Né? Porque o pessoal da minha idade, eu hoje estou com 53 anos, o autista da minha idade com um nível de suporte maior estava internado, mandava para manicômio. Que antigamente ainda existia, na minha época existia o Juqueri, o Anchieta, Sim. Enfim, essas grandes instituições psiquiátricas, você jogava o autista lá, né? O nível 1 de suporte, né? O pessoal assim um pouco mais consegue ter uma vida independente melhor, era só o estranho, o esquisito, não sei o que e boa. Passava só pelo bullying e pela exclusão. Só, entre aspas, né? Mas eu digo, então assim, eu acho importante, eu me sinto, vamos dizer, compelido a falar sobre o assunto, né? Vejo muito autista que fala que o hiperfoco é autismo. Eu não tenho hiperfoco no autismo, mas eu gosto de falar, de divulgar, e o que eu puder dar a notícia para as pessoas de que essa condição existe e que a gente pode viver muito bem obrigado sendo autista, né? Eu vou fazer, entendeu? Vou fazer. Nesse caminho todo, assim, o que mais foi decisivo? Qual que foi a chave da virada, assim, quando você falou assim, agora eu aprendi isso sobre o autismo e aí eu me identifiquei? O que foi o mais? Por exemplo, relacionado a pensamento, relacionado à inflexibilidade, qualquer coisa, não sei. Nossa, sabe que essa é uma pergunta bem difícil, viu? O primeiro livro que eu li foi O Cérebro Autista, da Temple Grandin. Lembra do meu analista ter mandado assistir o filme? Deu a dica, eu não entendi nada daquele filme. Assim, entendi o filme, eu quero dizer, não entendi nada porque ele estava me mandando assistir aquele troço. Depois eu retrospectivamente, aí por causa dessa referência, até porque eu tenho, né, até hoje, apesar dele já ser falecido, um afeto muito grande por ele. O primeiro livro que eu fui, obviamente, foi na Temple Grandin. Falei, ela, vamos dizer assim, a minha inspiração, né, assim, a minha, não sei dizer, enfim, meu modelo, né, nessa coisa do autismo. E conforme eu fui lendo, né, aquilo foram vários detalhes agregando, né? Foram vários pontos assim que foram sendo somados, assim. Mas eu acho que a questão principalmente da expressão, da relação com o sentimento. Eu sempre fui muito taxado de ser frio, de ser indiferente, de ser... Então, assim, quando eu aprendi sobre esse vão, né? Ia falar gap, né? Mas é que eu fujo quando posso de palavra em inglês, mas enfim, dessa distância que a gente tem entre o que está se passando internamente, o que a gente consegue demonstrar, e de como, quanto mais emocional a situação é, mais esse vão abre, né? Mais a gente se encapsula, né? Isso para mim fez muito sentido. Né? Que interessante. Mais até do que algumas questões que as pessoas veem primeiro, né? Mais comportamentais. Depois eu fui, né? Identificando, coletando todas essas outras coisas e também a forma de raciocínio. Eu sempre percebia que eu tinha uma forma de raciocínio peculiar, né? Eu nunca entendia direito como, assim, eu digo... Para mim, eu pego um detalhe, então você fala uma coisa aqui um dia, outro dia eu tô conversando com a minha esposa, ela fala outra coisa, outro dia eu leio um artigo e de repente eu consigo fazer, sabe aquele brinquedo do liga-ponto? Eu consigo juntar e formar uma imagem daquilo. Eu falo, nossa, entendi, que coisa sensacional. E aí as pessoas falam, mas da onde você tirou isso? Não, é porque eu juntei esse pedacinho de informação, esse pedaço. Eu sempre percebi que isso, e eu achava muito engraçado, né? Como que eu fazia isso, né? Era curioso para mim mesmo, né? E como você armazenar uma coisa que não faz sentido, né? Por exemplo, que tá faltando um pedaço. É como se você guardasse uma peça de quebra-cabeça e falasse, não sei onde eu vou encaixar isso, mas eu vou guardar. Né? Eu achei essa capacidade muito complexa, porque você não sabe depois, quando você vai vasculhar. Se eu for achar na gaveta onde eu guardei, eu não sei. Não, mas né? Então essa que é a questão, eu não vou buscar. Já tá ali. Ele junta. Entendi. Né? Eu brinco com a minha esposa, tem um filme que chama, acho que é A Chegada.
uns ET lá, uma história louca, e que a língua deles faz com que você veja o tempo como uma coisa só. É uma discussão filosófica do caramba, e eu tento explicar para ela, eu falo, olha, a minha cabeça funciona meio assim, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então a vergonha que eu passei no pré-primário, ela é atual para mim. Se eu me lembrar daquele fato, eu sinto exatamente a mesma vergonha de agora. É como se tudo ficasse mais ou menos ao mesmo tempo na minha cabeça. Então, de vez em quando uma coisa vem aqui, imediatamente aquilo como um raio, sabe? Junta naquelas outras informações que estão boiando ali na minha cabeça, que nem eu mesmo percebo. Um dia, minha filha estava com uma dificuldade de química, e eu fui ensinar ela, né? Logo começou tal, e eu falei, não, porque aí o peso atômico do oxigênio é 16, papapá. E aí minha esposa olhou assim pra mim, aí na hora que ela olhou, eu parei e falei, opa, deixa eu procurar, tô falando de cabeça, né? E era, né? Aí ela fala, como que você guarda essas coisas? Eu falei, também não sei. Veio, tá lá boiando. Não é uma questão assim na minha concepção, é porque a gente tem essa memória, principalmente para coisa, né, a memória antiga, né, muito, muito desenvolvida, né? A memória recente é horrível, né? Eu tenho um trauma, não trauma, pode dizer, é forte falar trauma, né? Mas eu digo, aquela história de você chegar no restaurante e falar, que suco que tem? Laranja, limão, mas no terceiro sabor eu já não lembro qual é o primeiro. Ele só fala o último que ele falou. Eu falo, não, para. Vai. Hoje em dia, que eu sei da minha condição, eu já falo, não, para, chega, não. Diz uma coisa de cada vez e devagar para mim, senão eu não vou guardar. Elencou 3 coisas seguidas, na quarta, a primeira já foi, né? Então, mas essa questão da memória, né, assim, mais... E o que você acha hoje, assim, que você fala assim, puxa, isso eu tenho que melhorar? Não consegui ainda desenvolver essa questão que me incomoda tanto e que está muito ligada a uma característica que é característica do espírito. Hoje, o meu maior, assim, vamos dizer assim, objeto de dedicação em relação à minha condição é o masking, é o mascaramento. Né? Eu sei que a gente vai ter um episódio sobre isso, mas hoje é onde eu boto o meu olhar. Eu quero arrancar essas camadas, porque, 50 anos não é pouco. E assim, eu ainda... Sabe aquelas restaurações que o cara fala, nós fomos tirando as camadas de tinta que puder para chegar na obra original? Eu tô nesse trabalho. E é um trabalho delicado, né? Para não estragar, né? Não, é como uma restauração. Eu tô tentando... Acho que essa imagem é muito boa. Apesar de eu mesmo estar falando, né? Mas enfim, é boa mesmo. Mas eu digo, é uma restauração tanto no sentido próprio psicanalítico de restaurar, né? Sim. Como no sentido da restauração de obra de arte, né? Eu tô tirando essas camadas que foram postas, né? Essa pintura que disfarça a minha condição para chegar no meu eu verdadeiro. E ao mesmo tempo, esse eu que evoluiu de alguma forma e aprendeu e se transformou, e quando você vai buscar, não era mais aquele, já é outro, e aí até onde é masking, até onde é uma evolução pessoal, é difícil achar, imaginando. Eu bato sempre na tecla que a minha psique é uma coisa, o autismo é uma condição neurológica. Então, eu acho que assim, eu evoluo como pessoa na minha psique. Sim. Né? Na minha personalidade, aí eu mudo. Agora, a minha condição neurológica, ela é exatamente a mesma, porque eu nasci com ela. Ela não progride nem regride, ela tá lá. Então é nesse sentido que eu tento libertar essa condição de um condicionamento, de uma opressão, de uma coisa que causa angústia. Pra você ter uma ideia, Michele, durante muitos anos da minha vida, antes do meu diagnóstico, eu dizia, a vida para mim é dor e sofrimento. Oi. Eu tenho um sobrinho, ele já tem 40 anos, a gente fala sobrinho, sempre pensa em criança, né? Mas sobrinho cresce. E ele ficava bravo comigo, ele falava, Zizo, não fale isso, pô, você é um cara que tá bem de vida, casado, tem suas filhas, você tem tudo, como que você pode dizer que a vida é dor e sofrimento? Falava, pra mim é dor e sofrimento. E eu não entendia por quê. Quando veio o meu diagnóstico, eu nunca mais falei isso. Porque eu descobri que não é, eu tenho essa dor e esse sofrimento.
entendeu? Por causa justamente da Dessa estimulação sensorial e papapá. Então causa um sofrimento, mas eu entendi por quê. Então minha vida deixou de ser dor e sofrimento, apesar dessa dor e desse sofrimento existirem por conta da minha condição. Então é nesse sentido que eu digo, essa depressão, vamos chamar assim, que eu tinha, de ver a vida como uma coisa penosa, eu consegui limpar. Então isso eu jogo no campo da psique, mas a minha condição tá ali intacta. Entendi. A minha hipersensibilidade sensorial tá intacta ali. E você acha que por exemplo, essa parte neurológica, aí eu já penso, porque aí você fala isso, eu já vou fazendo paralelo, pensando, gente, nós mudamos completamente o foco, né? Nós estávamos conversando sobre você, eu consigo. Mas de uma certa forma nós ainda continua. Mas eu fiquei só pensando nisso, Zizo, quando você fala assim, a minha parte neurológica não muda. E onde fica a plasticidade neuronal? Mudança, porque a gente também muda, neurologicamente falando. Aí você fez uma pergunta muito difícil. Porque eu sou formado em Direito. Então. Não, é que não, e talvez essa pergunta seja mais que pra mim mesmo, entendeu? Porque você falou uma coisa que me bateu. Peraí, você trabalha com reabilitação, mas é uma condição que não muda. O que você está reabilitando? Até onde eu estou colocando masking? Até onde eu estou reabilitando? É difícil, é uma pergunta que me bateu agora. Por isso que eu disse que atualmente, voltando à sua pergunta anterior, o que mais você quer mexer nessa questão o masking, justamente por causa disso. Até porque você tem que pensar, e eu gosto muito de falar disso, né? O diagnóstico oficial de Asperger é 92. Entendeu? Eu estava me formando na faculdade. Então, tudo isso é muito novo. A ciência evoluiu muito nesses últimos anos, não em relação ao autismo, em relação a tudo. Essa questão que a gente estava outro dia falando, epigenética, neuroplasticidade, parará. Então, ninguém sabe exatamente, nem eu sei dizer, nem posso afirmar, não. Eu sei, pelo que se sabe até este momento, de que eu nasci com essa condição e morrerei com ela da mesma forma. Entendi. Observo que estruturalmente o contato que eu tenho com outros autistas, as características nucleares são exatamente iguais, não importa o grau de suporte que a pessoa tenha. Né? Um pode ter um pouco mais de sensibilidade sensorial, por exemplo, mas eu também tenho. Então, nuclearmente, nós somos idênticos. Então, o que me leva a crer que realmente, vamos dizer assim, essa observação de que é uma questão de que meu cérebro tem essa estrutura. Né? Então, porque quando você fala para pensar nisso, eu paro para pensar nessa parte de reabilitar. O que é reabilitar no autismo? Será que é reabilitar mesmo? Não é. Não esse aceito nome essa não palavra. Cabe. Pois porque isso veio da construção da ciência e da reabilitação. Só que no autismo, não sei até, sabe, é como se esse nome batesse e desviasse. Não, eu tenho que pensar assim, existe uma habilitação prévia que eu perdi e eu preciso reabilitar, eu preciso me tornar, eu preciso tornar essa pessoa hábil novamente. Sim, no que eu não sou? No que eu não sou hábil? Eu tenho dificuldades. Então, por exemplo, eu não serei uma pessoa todo o tratamento psicoterápico, não sei o quê, não me fez ter mais amigos. Não me fez, eu não consigo. Exato, por isso que eu fantástica essa conversa, sabe por quê, Zizo? Olha que coisa, quando eu paro pra pensar nisso, como que às vezes a ciência, ela caminha por um caminho errado. Ela vai muitas vezes, não é que eu tô falando que a ciência caminha errado, mas às vezes as pessoas elas estão mirando pro lado errado. Por quê? Porque, na verdade, nós não estamos falando em reabilitar uma pessoa com autismo. Isso não existe, de fato. O que vai mudar é como a pessoa se sente em relação a ela mesma e quais ferramentas ela vai ter para poder fazer de um jeito diferente as relações, porque as relações precisam existir. O que faz acontecer a sociedade são as relações. As relações precisam existir. A gente precisa dar ferramentas novas. Mas o que você falou, não muda quem eu sou. Então, para que tanta, modular, mudar, corrigir? Nossa, eu já mudei totalmente o assunto. Totalmente. Não, essa questão. E outra coisa, a gente não tem acesso a 1/1000º do que se estuda a respeito.
Quantos artigos a gente conhece? Se alguém não traz, mesmo que você faça uma pesquisa, eu tenho certeza que tem muita gente muito boa falando de muita coisa. E às vezes são esses links que eu falo, que minha cabeça às vezes faz, que eu acho que vai um pouco de encontro com isso que você está dizendo. Outro dia eu estava conversando com uma sobrinha da Paula, que ela fez letras, e ela estava falando sobre a formação da linguagem. E ela estava dizendo que tem um estudo de que a criança só aprende a linguagem na interação com outro ser humano. Se você botar uma criança diante de uma tela, com uma pessoa ensinando, ela não aprende a falar. Aí na mesma hora, minha cabecinha já pegou lá o que eu tinha lido de autismo e falei, se a gente tem uma dificuldade de reconhecer expressões, de reconhecer tonalidade, não sei o quê, eu posso imaginar, supor, de que às vezes um autista não verbal, ele está diante de uma tela. Ele não está diante de um outro ser humano. Entendeu? Então, assim, o desenvolvimento da linguagem dele fica prejudicado porque para nós, o outro ser humano é uma tela. Exato. Uma tela, para mim faz total sentido, Zizo, porque assim, uma das coisas que eu mais defendo é que a questão central do autismo, antes de qualquer coisa, chama-se conexão. Porque para ter linguagem tem que ter conexão. Só que a falha tá na conexão. É a mesma coisa. Então, assim, se você não capta os sinais, se você não tá disposto, organizado sensorialmente para também oferecer intencionalmente os seus sinais, porque isso também conta, porque às vezes você tá tão desorganizado sensorialmente que você não se dá conta do mundo ao redor e você não organiza os seus sinais intencionalmente para dizer, eu quero que você perceba isso de mim, né? E aí, naquele momento, você não capta e não dá, quebra a conexão. Quebrou a conexão, não tem mais nada. Então, o problema do autismo, entre aspas, problema, não é linguagem. Como todo mundo fala, tem um problema na língua. Não tem problema nenhum na linguagem, tem problema na conexão. É a primeira ferramenta que falhou. Depois é que vai posteriormente vir essa questão secundária, porque não vai desenvolver a linguagem, porque não conectou. Então assim, eu sou super a favor da linha interacionista, porque eu penso nessa conexão o tempo todo. Para mim é essa a chave. Em vez de moldar, faça assim, faz assim. Educar, né? Eu acho que a gente pensa em educar os nossos filhos para a sociedade, enfim, e tem sempre essa questão de eu quero que meu filho seja aceito na sociedade, independente de ele ter autismo ou não ter autismo, ser autista ou não. Eu quero que ele seja aceito, então ele tem que ser educado, ele tem que ser gentil, ele tem que várias coisas. Mas antes desse ele tem que conectar comigo, para ele aprender a isso, e não aprender porque eu quero aprender. Isso tem uma pergunta para você, como foi esse aprendizado? Eu aprendi porque fazia sentido ou eu aprendi porque eu me conectei com a minha irmã? Não, eu só faço as coisas se elas fizerem sentido para mim. Nesse ponto, autista é muito difícil, né? Então, essa coisa da linguagem passa também um pouco por isso. Se eu achar que isso não é útil para mim, eu também não vou fazer, não faço, acabou. Então, essa é uma coisa que... Mas, enfim, o que para mim, claro, a primeira coisa, obviamente, é o afeto. Eu sou uma pessoa do amor. Eu acredito no amor no sentido mais amplo que você queira. Para mim, a primeira coisa para o ser humano é amor. Entendeu? Dê a interpretação que queira, pode fazer o que quiser, desde que tenha afeto, tenha carinho, sabe? Assim, tipo, entenda o amor da maneira que você quiser. E essa minha irmã sempre teve isso, sabe? Então, isso já, para mim, é o primeiro link, né? E a partir daí, ela explicava o mundo para mim. Ela tinha a paciência de, quando eu dava minha tela azul lá, quando eu travava, de falar, não, isso é assim, assado, papapá. Meu pai fazia um pouco isso para mim, mas de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, rude. E mais nessa coisa de me preparar para a vida. Meu pai foi um cara que trabalhou muito nisso, de me preparar para a vida, de fazer eu me virar sozinho. Doeu muito, mas funcionou, né?
Hoje eu entendo, né? Eu já falei disso na nossa palestra, por exemplo. Durante muito tempo, eu via meu pai de uma maneira totalmente diferente. O meu diagnóstico me ensinou muito sobre o que ele estava fazendo por mim, né? E mudou completamente minha visão em relação àquilo que a gente vivia, né? Ele já tinha falecido? Quando você recebeu o diagnóstico? Não, ele faleceu em 88. Tá. Eu tinha 19 anos, então eu nem suspeitava que eu era autista. E, enfim, até esqueci que a gente... Não, você estava falando do amor, você falou. Do amor, do afeto. E então, assim, eu acho que precisa ter essa explicação, mas eu ia falar uma outra coisa sobre comunicação, que você falou sobre essa questão da linguagem. E também que você falou da sobrecarga sensorial. Outro dia eu estava vendo um relato de uma moça, que eu acho muito legal, que eu sigo no Instagram, e ela falando que em casa ela fala, mas fora ela não consegue falar. Então ela falou que na aula de natação ela demorou 1 ano para falar com o professor. Porque a sobrecarga daquela experiência, e em casa ela fala, ela grava vídeo, você vê, você fala, imagina. Só que saiu daquele ambiente em que ela se sente confortável e controlado. Ela simplesmente não consegue falar. E eu falei, gente, olha que coisa fantástica, assim, interessantíssima, né? De que dá essa sobrecarga. E ela demorou 1 ano para falar uma palavra com o professor, que ele perguntou se ela queria fazer um determinado exercício, ela falou que queria, né? Então você vê que é o que você disse, quer dizer, existe uma falha de linguagem? Não, você olha, você assiste um vídeo dela, você fala, imagina essa menina. Sim, e o que me incomoda muito às vezes é que você vê uma criança, por exemplo, que não fala, aí você fala, não verbal, né? Não verbal. Aí do nada a criança, quando ela começa a falar, ela não começa a balbuciar como uma aquisição de linguagem. A linguagem estava nela, mas ela não tinha função de linguagem, porque não tinha conexão. Então, acho que essa coisa da conexão é muito poderosa. Você falou a coisa do amor, eu vim pra cá ouvindo uma mensagem, um podcast, que falou uma frase muito bacana, que a gente só vem pra essa vida pra aprender uma matéria, e a matéria é amor. E se a gente não aprende, a gente fica reprovando. Eu achei o máximo, que faz muito sentido. Bom, eu estendi, atropelei, você foi se apresentar, eu já mudei a conversa. É coisa do TDAH, né, gente? Mas eu achei fantástico, e é bom conhecer um pouco, né? Como você se vê, como foi essa construção e quanto isso ressignificou as relações. Isso tudo é poderoso, eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente a olhar de uma outra forma também. Obrigada por você que ficou com a gente até agora e aguarde, porque a gente vai ter mais episódios aí no Mentes Divergentes. Isso aí. E esse foi mais um episódio do podcast Mentes Divergentes. Eu sou Michele Basso, com Zizo Porto e técnica de Paulo Amaral.